Meu nome é Mariana, tenho 30 anos, sou nordestina do interior do Piauí e carrego comigo o orgulho das minhas raízes. Cresci ajudando minha mãe na cozinha, aprendendo receitas que passavam de geração em geração, como o baião de dois, a carne de sol e o cuscuz. Cada prato me trazia lembranças da infância simples, mas cheia de amor e união. Quando vim para São Paulo, trouxe comigo não apenas sonhos de futuro, mas também esses sabores que me definem. Foi em São Paulo que conheci Eduardo, um engenheiro gentil, dedicado e de sorriso fácil. Ele sempre me tratou com respeito e admiração, valorizando o que eu era, sem nunca me fazer sentir menor. Desde o primeiro encontro, percebi que ele enxergava em mim não apenas a mulher que se apaixonou, mas também a força das minhas origens. Depois de 2 anos de namoro, decidimos nos casar, acreditando que o amor seria suficiente para enfrentar qualquer diferença cultural. Mas havia algo que eu não imaginava, a resistência da família dele, em especial de sua mãe, Dona Vera. Logo no primeiro encontro, senti o olhar gelado que ela me lançou. Era como se estivesse me medindo da cabeça aos pés, buscando defeitos para justificar seu desprezo. O sorriso que me ofereceu foi apenas um disfarce, incapaz de esconder o julgamento que brilhava em seus olhos. A primeira vez que cozinhei para eles foi marcante. Preparei um almoço típico, com todo carinho, baião de dois, carne de sol acebolada e um cuscuz amarelinho, fofinho, do jeito que aprendi com minha mãe. Enquanto colocava a travessa sobre a mesa, meu coração acelerava. Eu queria que eles sentissem o sabor da minha terra, que enxergassem além do prato. Mas quando levantei os olhos, o que encontrei foi silêncio e reprovação. Dona Vera encarou a comida, arqueou as sobrancelhas e soltou em tom frio. Isso é o que você chama de refeição? Parece comida de roça. Meu estômago se revirou e senti o rosto corar. Eduardo segurou minha mão discretamente por baixo da mesa, tentando me dar apoio. Seu pai permaneceu em silêncio, enquanto Paula, a irmã de Eduardo, deixou escapar um riso abafado. Eu respirei fundo, sorri como se não tivesse ouvido, e continuei servindo os pratos. Mas por dentro, meu coração sangrava. Depois desse episódio, as críticas de Dona Vera se tornaram frequentes. Cada encontro de família era um teste de paciência. Ela insinuava que minha comida era simples demais, que eu não tinha sofisticação, que Eduardo merecia mais. Paula, sempre ao lado da mãe, reforçava as provocações com risadinhas e comentários maldosos disfarçados de piada. Eu tentava ignorar, me agarrava às lembranças da minha mãe dizendo: "Filha, nunca tenha vergonha de quem você é." Mas cada palavra cruel que saía da boca de Dona Vera era como um espinho que se cravava em mim. Eduardo percebia meu silêncio, mas evitava confrontar a mãe. Eu entendia sua posição, mas a dor crescia em mim como uma ferida aberta. O momento mais doloroso aconteceu em um jantar de família. Decidi preparar escondidinho de carne de sol, prato que Eduardo adorava. Coloquei a travessa na mesa com o coração cheio de esperança de que, dessa vez, fosse diferente. Mas assim que viu, Dona Vera riu com desdém e disparou em voz alta: "Você só sabe fazer comida nojenta do Nordeste, não é?" As palavras caíram como pedras sobre mim. Senti meus olhos marejarem, minhas mãos tremerem, e por um instante quis desaparecer. O silêncio na mesa foi constrangedor, mas antes que eu pudesse reagir, ouvi o som seco do talher de Eduardo batendo no prato. Ele olhou firme para a mãe, os olhos faiscando, e foi naquele instante que percebi que algo dentro dele tinha mudado. O Eduardo conciliador parecia ter chegado ao limite, e eu sabia que dali em diante as coisas não seriam mais as mesmas. Naquela noite, mal consegui comer. Cada segundo era um tormento, e o peso das palavras de Dona Vera ecoava sem parar na minha mente. Paula continuava sorrindo, como se tudo fosse divertido, enquanto o pai de Eduardo permanecia calado, observando de longe a tensão que tomava conta da mesa. No caminho de volta para casa, permaneci em silêncio. O coração estava apertado, e eu me perguntava se algum dia seria aceita. Eduardo dirigia sério, os punhos firmes no volante. Quando estacionou em frente ao nosso prédio, virou-se para mim e disse com voz decidida: "Mariana, não vou deixar isso continuar. Você não merece passar por isso."
As lágrimas que segurei durante todo o jantar finalmente caíram. Pela primeira vez senti que não estava sozinha, que tinha ao meu lado alguém disposto a lutar comigo. Mas eu não imaginava que a reação de Eduardo naquela noite traria consequências que mudariam para sempre nossa relação com sua família. Naquela noite, depois de ouvir a promessa firme de Eduardo, meu coração estava dividido entre alívio e medo. Eu queria acreditar que ele realmente colocaria limites em sua mãe, mas também temia as consequências que isso traria. Afinal, Dona Vera era acostumada a comandar a família, e eu sabia que não seria fácil para Eduardo confrontá-la. Nos dias seguintes, percebi que ele estava mais silencioso do que o normal. Passava horas refletindo, e em alguns momentos parecia distante, como se estivesse ensaiando o que precisava dizer. Eu observava e, ao mesmo tempo, me sentia culpada por estar no centro desse conflito. Mas quando tentei tocar no assunto, Eduardo apenas respondeu: Mariana, eu não vou permitir que falem assim de você. Pode confiar em mim. Suas palavras me acalmaram por instantes, mas a insegurança permanecia. No fundo, eu temia que, ao enfrentar a mãe, ele acabasse se afastando da própria família, algo que eu não queria carregar como peso em nossas vidas. Eu queria respeito, não separação. O próximo encontro em família aconteceu em um domingo, na casa de Dona Vera. Eu não queria ir, mas Eduardo insistiu, dizendo que seria importante mostrar que não tínhamos nada a esconder. Passei a manhã inteira ansiosa, o coração batendo forte, e cada passo até a casa parecia mais pesado que o anterior. Ao chegarmos, o ambiente já estava tomado por um clima tenso. Dona Vera nos recebeu com um sorriso forçado, enquanto Paula, sempre ao lado dela, cruzou os braços e me lançou aquele olhar de desdém habitual. O pai de Eduardo estava sentado na varanda, quieto como sempre, observando tudo à distância. Durante o almoço, fiz questão de ajudar na cozinha, tentando mostrar respeito, mas percebia claramente que cada gesto meu era analisado. Paula cochichava algo ao ouvido da mãe, e ambas trocavam risadinhas. Eu respirei fundo, tentando me manter firme. Mas no fundo sabia que não demoraria até a provocação começar. Não demorou mesmo. No momento em que sentei-me à mesa, Dona Vera fez questão de comentar em voz alta: Hoje não temos pratos exóticos, né? Já estava preocupada em ter que comer aquelas comidas esquisitas de novo. O silêncio se espalhou, e senti meu rosto arder. Mas antes que eu pudesse reagir, Eduardo largou o garfo e olhou firme para a mãe. Sua voz saiu clara e carregada de firmeza. Mãe, acabou. Não admito mais que a senhora fale da Mariana dessa forma. Todos se entreolharam, surpresos. Paula tentou intervir, mas Eduardo continuou. Ela é minha esposa, e merece respeito. A senhora pode não gostar das comidas que ela faz, mas isso não lhe dá o direito de humilhá-la. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto Eduardo tão firme diante da mãe. Dona Vera ficou em silêncio por alguns segundos, claramente sem acreditar que estava sendo confrontada pelo próprio filho. Seu rosto corou, e seus olhos faiscaram de raiva, mas mesmo assim não conseguiu encontrar uma resposta imediata. Paula, nervosa, tentou quebrar o silêncio dizendo: Mano, não precisa exagerar. É só brincadeira. Mas Eduardo rebateu sem hesitar. Brincadeira é quando todos riem, Paula. O que vocês fazem é humilhação. E eu não vou mais aceitar isso. Senti meus olhos marejarem. Pela primeira vez, não estava sozinha naquela mesa. Pela primeira vez, alguém se levantava por mim. O clima ficou pesado, e Dona Vera terminou o almoço em silêncio, evitando encarar o próprio filho. Depois daquele dia, os encontros em família se tornaram raros. Eduardo começou a recusar convites, dizendo que não voltaria a levar-me para ser alvo de ataques. Eu sabia que isso não era fácil para ele, mas também sentia um alívio profundo por finalmente ser defendida. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que a história não terminaria ali. O silêncio de Dona Vera não significava aceitação, e eu temia que ela estivesse apenas esperando o momento certo para reagir. E eu estava certa. O que viria depois mostraria que a batalha estava apenas começando, e que Eduardo teria que escolher até onde estava disposto a ir para proteger nosso amor.
Depois daquele confronto no almoço, a relação entre Eduardo e Dona Vera mudou drasticamente. Ela, que sempre se acostumou a ter a última palavra, parecia engolir em seco cada vez que nos encontrávamos. Mas eu sabia que aquele silêncio não era paz, era apenas o prenúncio de uma tempestade maior. Nos meses seguintes, Eduardo se manteve firme ao meu lado. Recusava convites, priorizava nossa casa e até chegou a me incentivar a abrir um pequeno negócio de comidas típicas, vendendo quentinhas no bairro. Ele dizia: "Quero que todos provem o valor do que você faz, Mariana. Você tem talento." As palavras dele me davam forças, mas também despertavam a fúria de Dona Vera. Um dia, ela apareceu de surpresa na nossa casa, batendo palmas no portão, o rosto fechado. Eduardo hesitou em abrir, mas eu insisti. Quando entrou, ela foi direto ao ponto. "Eduardo, você está se afastando da sua família por causa dessa mulher." Aquela frase me atravessou como uma faca. Antes que eu pudesse responder, Eduardo tomou a frente. "Não é por causa dela, mãe. É por causa da senhora. Quem nos afasta é o desrespeito." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dona Vera, sem se dar por vencida, disparou: "Você vai jogar fora anos de família por causa de comida? Por causa das manias de pobre?" Meu peito ardeu, mas Eduardo não se abalou. Ele respirou fundo e respondeu com uma firmeza que me arrepiou: "Não é sobre comida, mãe. É sobre dignidade. E se a senhora não consegue enxergar isso, quem está destruindo a família é a senhora." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O pai de Eduardo, que sempre se mantinha em silêncio, entrou na sala. Com a voz cansada, mas firme, ele disse: "Vera, basta. Você passou da linha há muito tempo." Todos ficamos em choque. Eu nunca o tinha visto intervir. Ele se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. "Mariana não merece isso. Ela é parte desta família agora, e você precisa aceitar." Dona Vera regalou os olhos, como se não acreditasse no que ouvia. Paula tentou falar algo, mas o pai levantou a mão, interrompendo: "Chega! Ou você aprende a respeitar, ou perderá não só o filho, mas a todos nós." As palavras dele ecoaram na sala. Pela primeira vez, Dona Vera se calou de verdade. Ela se levantou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Eduardo me abraçou forte. Eu chorava sem conseguir controlar, não de tristeza, mas de alívio. Era como se, finalmente, todo o peso que carregava tivesse sido reconhecido. Nos dias que seguiram, a mudança foi lenta, mas real. Dona Vera não apareceu mais por semanas. Quando voltou, já não havia ataques, apenas um silêncio desconfortável. E mesmo que não tivesse virado amor, havia finalmente respeito. Meu pequeno negócio cresceu, apoiado por Eduardo e até pelo sogro, que passou a me ajudar com entregas. Aos poucos, fui entendendo que não precisava da aprovação de todos para ser feliz. Bastava o apoio daqueles que realmente estavam ao meu lado. E naquele processo, percebi que o amor verdadeiro não se prova em dias de calmaria, mas na coragem que alguém tem de enfrentar a própria família para defender quem ama. Eduardo fez isso por mim. E eu jamais esquecerei o dia em que ele se levantou diante de todos, e com uma simples atitude, mostrou que eu não era mais sozinha. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!